Olá, amantes da justiça divina, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Eu tenho fé no demônio, eu tenho fé no diabo, eu tenho fé no demônio-chefe, que é o diabo, o Satanás, o inimigo de Deus. Eu tenho fé de que ele é capaz de fazer maldade, de que o seu íntimo é todo construído na vontade de fazer maldade, de destruir, de que ele veio para a terra como um ladrão, que veio para matar, roubar e destruir. Então eu tenho fé em tudo isso. Por quê? Porque um dos maiores pregadores que já veio na face da terra, que foi Jesus Cristo, ele tinha fé de que esse inimigo de Deus é capaz de fazer muitas coisas ruins, de que esse inimigo de Deus quer fazer muitas coisas ruins, quer destruir a humanidade, quer destruir a obra de Deus. Então Jesus acreditava que esse inimigo de Deus é forte. Por quê? Porque Deus permite. Porque Deus permite, está dando tempo para ele, tempo da permissão, para ele governar e para ele fazer as maldades. Deus está permitindo. Tudo só acontece porque Deus permite. Mas Deus vai permitir até quando está determinado para ele permitir. E aí até lá as pessoas vão estar sujeitas a ser atingidas pelo mal que vem desse inimigo de Deus. Por isso que é bom a gente falar sobre ele, pregar sobre ele, saber, falar a todo momento que ele existe, mostrar quais são as maldades que ele faz, tem feito e quer fazer no mundo, para que as pessoas não relaxem, não achem que está tudo bem e assim seja mais facilmente enganado por ele, porque ele veio para roubar, matar, destruir, para prostituir, para fazer coisas erradas, para enganar as pessoas, muitas vezes para conquistar as pessoas, para cativar com promessas atrativas, com coisas que aparentemente são boas, mas que no final a sua vontade realmente é só causar destruição na obra de Deus. Então eu acredito no inferno, eu acredito que existe o inferno, porque Jesus Cristo foi um pregador que muito falou do inferno, que falou que existe nesse lugar, que será o lago de fogo eterno, e que as pessoas irão para lá no futuro quando vier o julgamento. Quando Jesus vier para julgar, que separar os dois destinos, as pessoas que vão para o mundo da perdição, aquelas que seguiram o caminho largo, que não ouviram, que não depositaram esperança no Criador, que não creram nesse programa que Deus criou, nesse plano de salvação através de Cristo, salvação de todo mal para os humanos. Aqueles que não creram que Cristo veio como humano, que era Deus e veio como humano, e que não depositaram confiança nele, nem fé, e nem exerceram nenhuma obra no sentido de provar sua fé, esses que não depositaram sua expectativa nesse plano de Deus, eles vão tomar um destino da perdição eterna, um destino onde eles são levados para o lago de fogo eterno, onde para sempre eles vão habitar esse lugar cheio de dores, de ranger de dentes, um lugar ruim, onde as pessoas não têm mais volta. Elas às vezes têm até a lembrança do que elas viveram aqui na terra, de alguns momentos de alívio, de coisas boas, mas elas não vão poder ter o contato. Tem uma parábola lá do Lázaro, do rico e do Lázaro, que o rico queria que Lázaro fosse até lá, que isso será no futuro. Era Jesus contando, no futuro será assim. Aquele pobre que vivia pedindo esmola, as migalhas que caía da mesa do rico, mas o rico tratava com maldade, o rico tinha uma vida boa, e os cachorros do rico ficavam lambendo as feridas do pobre Lázaro. Quando morrer, Cristo quis elucidar isso. Quando morrer, talvez o rico não depositou sua confiança em Deus, mas nas suas riquezas, e aí foi para o destino da perdição. E aí ele está lá naquele fogo ardente, naquela vida de sofrimento, pede para o pai Abraão, Abraão, peça que Lázaro venha molhar a ponta do dedo de água e colocar na minha língua para que eu tenha um alívio. Mas aí Abraão responde: lembra quando você estava na terra? Você tinha uma vida boa e esse Lázaro tinha uma vida ruim.
Você já teve sua vida boa. Você não soube o que fazer com ela. Você muitas vezes foi mais amante do dinheiro do que amigo de Deus. Então o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, né? As pessoas dizem. Então, ele tomou esse destino da perdição. Então existe a perdição para esse tipo de pessoas, para as pessoas que não confiam em Deus. E aí o Lázaro, o Abraão fala, não existe contato, não existe comunicação entre um mundo e outro. As pessoas daqui não podem passar para lá e nem as de lá passar para cá. As que estão no sofrimento será para sempre. E as que estão no paraíso, que é outro destino dado aos humanos, que alguns humanos vão ter, vão ser governados pelo reino dos céus, e vão ter uma vida paradisíaca para sempre. Então, por quê? Porque andaram no caminho estreito, porque depositaram sua confiança em Deus e demonstraram isso através de suas ações, através de demonstrar que realmente temem a Deus, de buscar estar do lado de Deus, de buscar agradar e fazer a vontade de Deus e de depositar sua confiança em Deus, no Criador e na sua palavra e no seu plano de salvação através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, né? Que foi isso que aconteceu para quem crê. Então, para quem crê e declara isso, e se batiza e procura fazer a vontade desse Deus, né, que é ir pregar o Evangelho, seja prudente como a serpente, simples como uma pomba, né, aprendei de mim, né, que sou humilde, manso de coração. Quem faz essas coisas, quem coloca em prática essas palavras de Cristo, estará demonstrando que tem fé nele. E aí o destino dessas pessoas é ele que vai decidir. E aí está muito mais propício para Deus decidir salvar essas pessoas de todo mal, porque elas foram obedientes, do que aquelas que foram desobedientes e mais amantes de outras coisas do que amigo de Deus, mais amantes do mundo do que de Deus, né? A Bíblia fala, quem se faz amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Então, as pessoas que depositaram sua expectativa apenas nas coisas do mundo, desse mundo agora que é governado pelo inimigo de Deus, vão tomar o destino dele, junto com o governo desse mundo. Cristo veio e falou, o meu reino não é desse mundo. Então, é um reino, o reino do céu é um reino totalmente diferente. E virá, então, existe o reino do céu, se a gente crê que existe o reino dos céus, a vida eterna, né, por tempos indefinidos que Deus vai dar para alguns humanos, a gente deve crer também que existe o destino da perdição eterna, né, que é o lago de fogo eterno, para onde as pessoas irão após o julgamento. A gente crê que agora não existe ninguém lá ainda, mais um dia, quando for o julgamento, porque até mesmo o inimigo de Deus, o inimigo-chefe, Satanás, ele ainda está rondando a terra, procurando, como um leão, rugindo, buscando a quem devorar, né? Ele está ainda causando maldade, dores, governando da forma que ele sabe governar e quer governar, né? Destruindo a humanidade, destruindo a obra de Deus. Então, ele, após o julgamento, ele vai ser jogado, com o sopro da boca de Jesus, ele vai ser vencido, né? E aí vai ser jogado no lago de fogo eterno, junto com todos aqueles que serviram a ele, que fizeram a vontade dele, né? Que depositaram sua confiança nele. Então existe o inferno, eu creio no inferno, eu creio que existe o inferno, que é um lugar para onde vai as pessoas, e eu tenho fé que existe essas coisas, que existe o reino dos céus e que ele está sendo preparado desde já, né? Desde quando a humanidade começou a se perder, que Deus foi elaborando um plano de recuperação, de restauração do seu projeto original para os humanos. Então, esse plano vai ser concretizado quando vier o dia do julgamento, né? Onde Jesus vem para separar o joio do trigo. A volta de Jesus significa isso, que ele vem para separar. Até lá, o trigo andará junto do joio, a maldade e o bem estarão na terra, porque a maldade vem do governo do inimigo de Deus. Então eu creio no inimigo de Deus, eu creio que ele existe, eu creio que ele está aí, porque uma das estratégias dele é tentar provar para as pessoas que ele não existe, é tentar provar para as pessoas que o inferno não existe, e assim as pessoas vão relaxar, achar que está tudo bem, que todo mundo vai ser salvo, que Deus vai perdoar todo mundo, e não.
Deus vai usar esse pequeno período aqui onde a gente está vivendo agora para, com esse material colhido agora, do que a gente vai viver, como a gente vai se comportar, vai fazer um julgamento. E através desse julgamento, as pessoas vão tomar um destino ou outro, da vida com abundância eterna, com prosperidade, através do reino dos céus, ou da perdição eterna no inferno, no lago de fogo eterno, junto do inimigo de Deus. E aí, é tão pouco esse tempo agora que a gente... ainda bem que tem pessoas que falam a vida é curta. Realmente é muito curta. Então, mesmo com sofrimento, a gente tem que perseverar até o fim, tem que continuar, porque o Lázaro fez isso. Ele foi no sofrimento, mas ele não ousou fazer maldade, ele não fez muitas coisas que desagradasse a Deus, porque uma prova disso é de que ele foi para o paraíso, né? Ele, nessa parábola, ele irá para o paraíso. O comportamento dele, esse tipo de pessoa que se comporta como Lázaro se comportou, e que não tinha o dinheiro para se apegar, não tinha riqueza, por isso não depositou confiança nelas, é o tipo de pessoas que está mais propício a ser levado para o paraíso, né? Que Deus elaborou, que Deus criou, que Deus formou para aqueles escolhidos. Então eu creio nessas coisas porque é para a gente crer e é para a gente falar delas. E se Deus deixasse as pessoas viver como antigamente, tem as pessoas que viviam 900 anos, a Bíblia relata 400 anos, era muito tempo. Então dava tempo para uma pessoa se corromper, era mais difícil, porque a pessoa poderia, já na velhice depois, uma pessoa poderia obedecer a Deus e tentar agradar a Deus por um período, mas depois ele poderia, sendo uma vida mais longa, ele teria mais oportunidade para desviar no caminho e fazer coisas erradas que não agradam a Deus. Então, sendo um período curto, dá para a gente pensar assim: já que é curto, eu vou sofrer nessa vida curta, que é apenas poucos anos aqui, comparando com a vida eterna, e lá eu vou procurar estar alinhado com o pensamento das pessoas que Deus requer para o reino dos céus, pois a Bíblia é toda cheia de instrução e ela mostra qual é o tipo de pessoas, de ser humano que Deus quer junto dele e qual é o tipo de pessoas que Deus não quer para o reino dos céus, para viver na vida eterna. Então ele diz que os que roubam, que matam, os beberrões, as prostitutas, essas são pessoas que não herdarão o reino dos céus, mas que Jesus veio para que todos tivessem a oportunidade. E aí a oportunidade é essa: Jesus veio para conversar com todos eles, dar as instruções, mostrar, para pregar o evangelho, pedir para os discípulos continuar pregando enquanto ele entre a sua primeira vinda e a segunda, porque quando ele voltar já é o tempo de pegar esse material do que foi feito, o que a gente fez com essas informações, com essas instruções, com o evangelho que Cristo deixou aqui a gente pregando. Ele vai pegar e vai fazer o julgamento e vai separar, né, os dois destinos. As pessoas, elas terão, só existem dois caminhos. Alguns irão tomar um destino, outros irão tomar outro destino. Então eu creio nessas coisas, no inferno, eu creio no diabo, no Satanás, que é o mentiroso, o inimigo de Deus, que quer destruir a obra de Deus. E é isso que a gente deve fazer. Todos nós devemos também crer, porque crendo é assim que a gente vai ver quais são as características dele, que é só de maldade e destruição, e assim a gente vai procurar se livrar dele, né? Jesus fala, resistir ao mal e ele se afastará de vós. Resistir ao mal é não cair em tentação, é não atender à vontade do inimigo de Deus, é procurar estar atento, vigiar, porque ele é astuto, ele vai enganar, ele vem com coisas que aparentemente podem ser boas, mas o coração do homem é enganoso. Então ele sabe que é assim e por isso ele está tentando desencaminhar a humanidade inteira nesse período em que ele está governando, em que Deus está permitindo. Mas esse tempo vai acabar, essa permissão vai acabar, e aí vai abrir o inferno lá para levar as pessoas que irão tomar esse destino para sempre,
e vai ser estabelecido aqui a terra. Esse sofrimento que a gente vê hoje não vai ter mais na terra. O medo, a fome, a insegurança não vai existir mais. Então todas essas coisas ruins que causam medo aos humanos, que causam insegurança, a dor, não mais vai existir. E essa promessa é maravilhosa, só que ela é para o futuro, é para quando Jesus voltar, que vier, né, para julgar, fazer o julgamento final e separar o joio do trigo e estabelecer a paz e separar os dois destinos, onde um não tem contato com o outro, né? Na parábola fala que o Lázaro não podia ir até aquele homem que estava sofrendo, porque lá é o inferno, o lago de fogo eterno, e nem eles podem vir de lá para cá, porque aqui será o paraíso aqui na terra. Amém? Então o inferno existe, eu creio no inferno, eu creio no inimigo de Deus, e a gente deve crer nele, crer no sentido de que, crendo que ele existe, tem que vigiar, tem que estar pedindo a proteção de Deus, porque a gente não pode se livrar dele, porque ele é poderoso, porque Deus permite que ele tenha, que ele haja, que ele faça a maldade. Deus não quer que os humanos sofram, nem que seja atingido pela maldade do inimigo de Deus, mas Deus permite muitas vezes que aconteça as ações dele. Por quê? Porque ainda Deus está dando a permissão para ele governar, justamente para provar que o governo dele não presta, né? Para as pessoas perceber. Deus sempre dando uma oportunidade, perdoando 70 vezes 7, sempre dando mais uma oportunidade para os humanos, mas quando ele está tudo bem, eles relaxam e esquecem de Deus. As pessoas geralmente procuram Deus só quando está sofrendo, mas quando está tudo bem, eles relaxam, e não é assim. Deus é um Deus que criou os humanos para ter uma relação íntima com ele a todo momento, né? A todo momento Deus vinha visitar. Todas as tardes ele passeava no jardim para conversar com o primeiro casal. A Bíblia nos relata isso, e ele queria os humanos para isso, e ele vai ter os humanos que vão ser restaurados através do plano de salvação, através do plano em que Jesus vai reinar, vai ser o rei. Então as pessoas continuarão tendo essa relação íntima com Deus, serão religados porque eles foram desligados através do pecado. Então, e esse dia vai chegar, já está tudo predestinado e Deus sabe disso. E para isso a gente só tem que aguardar, e que aguardar agindo, produzindo bons frutos, né? A Bíblia fala, toda aquela árvore que não produzir bons frutos, né? Então, o que é produzir bons frutos? É fazer o simples. Jesus fala, seja simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Então, fazer a vontade de Deus, produzir bons frutos, é o pai ser um verdadeiro pai, ensinando ao filho, não se rendendo às mudanças bruscas da influência do inimigo de Deus, não ensinando outra forma de ensino para os seus filhos, não aceitando, ensinando que Deus é cuidando dos filhos, não fugindo da responsabilidade. O patrão pagar direitinho aos seus funcionários, seus empregados, o empregado trabalhar direito. É cada pessoa fazer aquilo que ele faz na sociedade e procurar se livrar de todo mal, né? Então, procurar se livrar do mal buscando a segurança onde ela existe, que é junto de Deus, é junto do Pai, do Criador, que quer salvar a todos. Então, levar uma vida simples. Então, produzir bons frutos é isso. A Bíblia faz, o machado já está posto ao pé da árvore. Toda aquela árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. É isso que diz na parábola do joio do trigo. Jesus vem, né, para separar o joio do trigo. O joio vai ser cortado na época da colheita. Vai ser formado feixes para ser lançado ao fogo. Depois é que se colhe o trigo, que se colhe a semente boa. E aí a semente boa são aqueles que serão residentes do reino eterno, do reino de Deus aqui na terra. Amém? Então o inferno existe, o inimigo de Deus existe. Então, e Deus não vai salvar todo mundo, porque Deus é justiça, e a justiça muitas vezes a justiça, para ser feita, ela precisa, o mal destrói por si só, e aí haverá destruição. Muitas humanidades, muitas sociedades aí já foram destruídas, como Sodoma e Gomorra, dos tempos de Noé. Por quê? Porque existia injustiça. Então não foi Deus que quis isso, foi a humanidade que se corrompeu,
sozinha e chegou naquele estágio onde ela teve que se corromper para não eliminar de vez, para não exterminar, para não aniquilar de vez a humanidade, porque dessa humanidade Deus vai escolher os remanescentes para viver na terra. Amém? Então o inimigo de Deus existe, o inferno existe, o inferno vai ser inaugurado, as pessoas irão para lá. Por enquanto agora quem morre, o corpo que é corpo vai para a terra, e o espírito, a alma, fica no controle do Criador, de Deus. É um mistério que quem compreende é ele que vai determinar depois. Então no dia do julgamento, Jesus vai chamar pelo nome, as pessoas vão sair dos túmulos, aquela parte que é corpo, e juntar-se à alma, onde ela está, para ser julgado. E dali é que vai ter o destino, onde uns vão para o inferno, para esse lugar de fogo eterno para sempre, e outros serão deixados no paraíso, né? Serão levados para o paraíso aqui na terra. É dessa forma que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus. O mal existe, o inimigo existe, e é bom a gente vigiar, estar alerta, porque ele é astuto, ele nos engana. Muitas coisas que parecem boas podem ser ruins, então a gente tem que estar a todo momento se alimentando da palavra de Deus, buscando respostas junto de Deus, que é só Ele quem pode nos livrar de todo mal.